A resposta é o nome da nossa série, e vale a pena você conferir a parte 1 e a parte 2 no nosso canal do YouTube. Por quê? Porque nós acreditamos que pessoas de visão e pessoas que não apenas qualquer visão, uma visão divina, não é? Precisa entender que uma igreja, ela é dada para uma cidade. Não é, Fortaleza não foi dada para ser servideira, a ser servideira foi dada para Fortaleza. A gente acredita, né, não vamos estar em todos os lugares do Brasil, mas aonde Deus nos permitir estar, nós queremos nos dar para essa sociedade, nos dar para essa cidade. Mas também você precisa entender que quando nós temos uma visão de Deus, a gente precisa nos dar, né? Esse concurso que você passou não foi dado a você, você foi dado a essa instituição, você foi dado a esse governo, você foi dado a essa autarquia, você foi dado. Essa empresa não foi dada para você, você foi dado para essa empresa. Esse cargo que você ocupa não foi dado para você, você foi dado para essas pessoas. Faz sentido, gente? Porque pessoas visionárias, pessoas que têm visão de Deus, elas precisam entender que a gente é uma resposta, tem alguém esperando por você, tem alguém ao seu lado que, se você se levantar, você vai ser uma resposta de Deus para essa pessoa. Eu acredito, e a gente tem conversado sobre essa igreja com uma visão divina. Ela não é a única igreja, ela não é a igreja perfeita, mas nós entendemos com as nossas particularidades que nós como igreja fomos dada para essa cidade e nós precisamos ser resposta também para essa sociedade. Amém, gente? Mas uma visão que nos é dada, ela tem desafios. E aí hoje a gente vai falar sobre desafios de uma visão. A resposta tendo uma visão, mas os desafios dessa visão. E a gente vai usar, tá certo? O nosso protagonista vai ser Neemias. Quem nunca leu sobre Neemias, levanta a mão. Quem nunca leu sobre Neemias, levanta a mão. Tá certo? Então, vou explicar para você, tem uma boa parte, tá certo? E eu quero encorajar você a ler o livro de Neemias, é uma história maravilhosa. Por quê? Porque ele nos inspira, ele foi uma resposta para aquele momento onde ele estava inserido, aquele tempo que ele estava inserido. Nabucodonosor invade a Babilônia. Na verdade, a Babilônia, né? Todo o seu exército, ele ataca. Foi Nabucodonosor? Enfim, foi os babilônios, né? Invadiram Israel. Derrubaram a cidade, queimaram tudo, tocaram fogo em tudo. O templo, que era o símbolo, né? O orgulho de Israel, foi colocado para baixo. Toda a riqueza foi levado ali para a Babilônia. E durante 70 anos, o povo da Babilônia sujeitou Israel. Foi chamado, conhecido o período do cativeiro de Israel ali na Babilônia. Depois de 70 anos, levantou-se um grupo, e aí eles voltaram, mas demorou pouca coisa, não perdurou, e ainda Israel passava por muitos problemas. Depois de mais de 100 anos, e aí a história ali, Neemias se apresenta. Ele estava servindo Artaxerxes, e nesse período, Neemias se levanta com uma visão. Ele recebe relatos do que estava acontecendo ali em Israel, e ele se levanta. E aí ele parte para uma visão de reconstruir os muros de Israel, daquela cidade, de Jerusalém. De Israel não, de Jerusalém especificamente. E quais foram os desafios que Neemias enfrentou, e quem sabe os desafios que nós como igreja a gente precisa cuidar. Nós como igreja a gente precisa prestar muita atenção
com relação aos nossos desafios, porque temos uma visão, somos uma resposta para a nossa sociedade, e nós, individualmente, somos uma resposta para a nossa sociedade. Neemias enfrentou problemas internos. Neemias enfrentou problemas internos. O problema interno não era só dentro de Neemias, mas internamente dentro da própria cidade. O próprio povo, pois nem todos estavam ali conectados com o projeto de Neemias. Nós enfrentamos desafios muito grandes. Eu e a Neném, a gente vai contar, e tem um vídeo que a gente vai passar no final, conta um pouco dos nossos desafios, não vou contar o que a gente conta, mas alguns desafios a gente enfrentou quando a gente olha 20 anos atrás. Eu não posso dizer para vocês que não é verdade. Nunca passou pela nossa cabeça desistir. Nunca passou pela nossa cabeça dizer o seguinte: rapaz, nós estamos errados. Não, mas passaram, né, questionamentos. Nós tivemos questionamentos na nossa vida. Respostas que a gente queria, a gente não teve. E, gente, nós não podemos dizer que tivemos momentos de medo. Tivemos momentos de dúvida. Tivemos momentos de assim, cara, poxa vida, será que não poderia ser desse jeito? Por que isso tem acontecido? Problemas internos. Nós passamos problemas internos. Mas eu acredito que um dos grandes desafios nosso, como igreja, é problemas dentro da própria igreja. E aí deixa eu usar um texto, deixe-me usar um texto, e para vocês entenderem aonde que eu quero chegar. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, diz o seguinte: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. O que tem a ver esse texto com Neemias? O que tem a ver esse texto com a gente aqui? Eu quero chamar a atenção 3 palavras que Paulo, ele chama a atenção nesse texto. Ele chama uma só palavra. Então, comunicação. Diga comigo, gente, comunicação. Paulo chama a atenção de outra palavra, pensamento. Diga comigo, pensamento. E Paulo chama a atenção sobre parecer. Então, comunicação, vamos lá, gente. Comunicação, pensamento e parecer. Os problemas enfrentados por Neemias, e você vai ver na história de Neemias, algumas pessoas que se levantam contra. Especificamente, fala-se muito no livro de Neemias sobre 2 personagens, Sambalate e Tobias. Mas a questão de Neemias não eram esses opositores externos, porque Sambalate e Tobias estavam sendo alimentados com pessoas de dentro, com pessoas de dentro do projeto de Neemias. Como igreja, nós não temos medo do que vem de fora, porque Mateus registra as palavras de Jesus: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Então a questão não é a explosão, a questão é a implosão. A explosão é de fora, a implosão é de dentro. Quem sabe o desafio que você passa, você precisa prestar atenção que o problema não vem de fora. Quem sabe o problema está dentro da sua equipe. O problema não é fora não, o problema está dentro da sua família. O problema não está de fora não, o problema é gente da sua equipe. E o problema não é fora não, gente. O grande desafio é a gente alinhar aqui. E aí eu volto o texto, alinhar em quê? Na comunicação, no pensamento e no parecer. Na linguagem, na comunicação e no relatório. No final, naquilo que eu quero dizer, naquilo que a gente vai dizer. E Paulo diz o seguinte: ei, irmãos, cuidado,
Não haja divisão. Cada um tem a mesma linguagem. Linguagem, nós temos uma linguagem aqui na igreja. Ei, gente, nós temos uma cultura aqui na nossa igreja. E a gente precisa alinhar isso aqui. Porque assim como a Torre de Babel, o projeto Torre de Babel foi abaixo, não porque eles começaram a brigar. O projeto de Torre de Babel foi abaixo porque Deus mudou a linguagem. Vocês não entenderam, não. Deus disse assim, isso aí vai dar certo. Por quê? Porque eles estão unidos e têm a mesma linguagem. Isso aí vai dar certo. E aí Deus fez o quê? Eles começaram a brigar? Não, Deus mudou a linguagem. Sabe por quê? Que muitas famílias não vão para frente? Porque a mãe diz assim, ei filha, Nora, está na hora de ir para a cama. Aí o pai diz assim, não, agora não, vai mais tarde. Os dois concordam que precisa dormir. A linguagem de um é agora, a linguagem do outro mais tarde. Sabe o que é que vai acontecer? Briga. Ei, cutuca teu marido não, calma, peraí, vi um pessoal dizendo assim, olha aí, né? Estou brincando. A mãe diz assim, filha, está na hora de estudar. A avó diz assim, ai, deixa ele aqui, vai agora não. O que é que acontece, gente? Linguagem diferente. Sabe o que é que acontece dentro de casa? Confusão. Um diz assim, vamos economizar. O outro diz assim, vamos economizar, mas agora não. Linguagem diferente. Ei, se dá problema dentro de casa, tu imagina numa igreja. Pessoal, deixa eu te falar uma coisa, nós temos uma linguagem aqui na igreja. Nós temos uma cultura na nossa igreja, a cultura de amar as pessoas, a cultura de não falar do erro das pessoas, a cultura de não julgar as pessoas, a cultura de receber pessoas diferentes, a cultura de respeitar as pessoas diferentes, a cultura de não querer impor regras na sua vida. Nós temos uma cultura, de não dar força à regra. A regra tem a sua importância, mas nós não cremos que uma regra muda a vida de uma pessoa. Nós confiamos que quem muda uma pessoa se chama Espírito Santo de Deus. A cultura da nossa igreja, jamais você viu desse púlpito, jamais você ouviu da gente, e jamais você viu de líderes nossos, porque a cultura nossa é dizer, venha, esteja à vontade, fique à vontade, mas a gente não vai deixar você acomodado. Nós vamos explicar e vamos falar de Jesus, nós vamos encorajar a leitura da palavra, nós vamos encorajar você a ouvir o Espírito Santo, porque essa é a cultura. Nós confiamos que quem muda uma pessoa se chama Espírito Santo de Deus, e no tempo que Deus quiser, e no tempo que essa pessoa abrir o coração. Essa é a cultura da gente. A nossa cultura é de amar e servir. E amar e servir não é o quanto nós recebemos, é o quanto a gente dá. Não é o quanto nós recebemos da sociedade, é o quanto nós damos para a sociedade. Não é o quanto a empresa dá, é o quanto eu dou para a empresa. Não é o quanto a igreja me dá, é o quanto eu dou para a igreja. Não é o quanto a minha família me dá, é o quanto eu dou para a minha família. Não é o quanto o meu condomínio dá, é o quanto eu dou para o meu condomínio. Não é o quanto... Ei, gente, amar e servir é a maneira mais fácil de dizer Deus te ama. Quer fazer com que as pessoas escutem em você a cultura de quê? De amar e servir. A cultura da generosidade, a cultura de respeitar. Ei, pessoal, diferente pode acontecer. Pessoas diferentes sejam bem-vindas. Opostos jamais. Chamar a atenção, não tem problema nenhum. Criticar já é problema da alma. Discordar, a gente pode ser oposição, jamais. O problema enfrentado por Neemias precisa ser visto pela gente. Ei, escuta aqui, olha aqui para mim. E quando a gente tiver a mesma linguagem,
essa mesma linguagem vai mudar o quê, gente? O nosso pensamento. A gente vai alinhar o nosso pensamento, e alinhou o pensamento, a gente vai dar o quê? Vai ter a mesma opinião, vai ter o mesmo relatório, vai ter o mesmo parecer. Esse é o nosso parecer, esse é o nosso relatório. A gente vai ter, por quê? Porque a gente tem a mesma linguagem, porque a gente alinha numa mesma visão, ou no mesmo pensamento, e porque a gente alinha o quê, gente? Alinha o mesmo parecer. Você já pensou numa organização? Ei, Marcos, vem aqui. Numa organização. Ei, Fernando, vem aqui, Fernando. Vamos supor, vem cá. Vamos supor a visão da igreja é para cá, tá certo? A visão da igreja é para cá. Olha para lá, Fernando, olha para lá, vem para cá. E aí, a visão da igreja é para lá, estão entendendo, gente? Então caminha para lá, e aí eu estou puxando aqui. Eles vão, mas fica o quê? Aquele negócio, aí daqui a pouco eles voltam. E aí daqui a pouco eles vão, aí... Ei, a gente precisa alinhar. Sabe o que você precisa na sua casa? Alinhar os corações, você precisa alinhar a visão, você precisa alinhar os pensamentos, você precisa alinhar como igreja. Nós temos muito para avançar, mas a gente não tiver não alinhar coração, não alinhar visão, fica complicado. Esse era um desafio de Neemias. Agora, outro desafio de Neemias ele precisou entender que o que sempre vem antes de como. O que vem sempre antes do como. Neemias sabia que Deus o tinha chamado e o que deveria fazer, mas Neemias não sabia como. Quando ele recebe o relatório dos seus amigos, parentes, e ali no capítulo 1, ele passa um período, Deus me chamou, eu sei o que eu preciso fazer, mas como é que eu vou falar com o rei? Como é que eu vou levantar os recursos? Como é que eu vou levantar as pessoas? Como é que eu vou fazer? Talvez não seja isso que tem parado você. Esse projeto é de Deus, esse sonho é de Deus, essa empresa é de Deus, esse concurso é de Deus, esse estudo é de Deus, esse relacionamento é de Deus. Mas como é que eu faço? Mas como é que eu conquisto? Mas como é que eu construo? Mas como é que eu vou fazer? É um desafio para a visão. Sabe como é que a gente fortalece e a gente faz com que a gente saia forte diante desse desafio? Alinhar cada vez mais e ter uma convicção daquilo que a gente quer. O que é que eu preciso? O que você precisa fazer é buscar a Deus. O que você precisa fazer é confiar em Deus. O que você precisa fazer é ouvir a voz do Espírito Santo. O que você precisa fazer é cada vez mais conhecer a palavra de Deus. O que você precisa fazer é cada vez mais depender de Deus. O que você precisa fazer é saber o que você quer. O que você precisa fazer é fortalecer a visão. O como Deus vai providenciar. Deus vai providenciar. Interessante, eu estava conversando com a nem pregou de manhã ali na Santos Dumont, e agora 18 horas, e a gente estava estudando junto essa mensagem, a mesma mensagem em todos os nossos campos. A gente estava falando da nossa história do início que a gente começou. Eu estava dizendo, Neném, se Deus revelasse o como, a gente ia ficar louco. Porque há 20 anos, com pouca gente ali, Deus dissesse assim, Richard, Costa Neto, você vai estar, a igreja vai estar em 4 estados, a igreja vai estar com 8 campos, a igreja vai estar com 3.000 voluntários, a igreja vai estar, eu ia dizer, como? Como? Como é que a gente vai ficar? A gente só é esse tanto aqui. Ei, gente,
Às vezes a gente procura o como e o como paralisa a gente. É um desafio, é um desafio, é um desafio. Quem sabe o que... versão Costa Neto, por favor, pode ser que não tenha acontecido isso. Mas imagine Maria recebendo a mensagem do anjo. Maria, bem-aventurado, alegra Maria, se alegra, eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Você vai ficar grávida e você vai ser mãe do Salvador. Versão Costa Neto. Se alegra, Maria, se alegra com essa notícia boa. Eu não sou casada. Eu não tive nenhuma relação. Eu sou virgem. E eu não tenho proposta de ter uma relação com meu marido antes do meu noivo, antes do casamento. Como é que eu vou ficar grávida? O Espírito Santo descerá sobre você. Pode ser que você não conheça a história de um personagem que foi um libertador para Israel. O nome dele era Gideão. Gideão, você vai ser forte, você é forte, você vai na tua força, Gideão, você vai livrar Israel. Aqui, parênteses, quem era Gideão? A família dele era a menor de Israel. Ele era o menor da família dele. E diante daquela situação, daquela circunstância, assim, como? E ainda, se você olha a história de Gideão, ele conquista com 300 pessoas um exército de milhares. Como? Como? Ei, como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? E aí, por causa que a gente não sabe do como, a gente começa a desistir. Começa a dizer assim, isso aqui não é de Deus. Começa, não pare, porque você não tem o como. Se Deus revelasse o como, você ia ficar doido. Ia gerar ansiedade na minha vida. A gente precisa, um desafio para a gente avançar. É ter a certeza de que o que eu preciso buscar e o como Deus vai providenciar. Próximo domingo vai ser o domingo da visão. Nós vamos estar falando sobre a visão da igreja para os próximos anos, para esse ano e para os anos que virão. Ei, gente, nós temos 3 unidades prisionais que nós vamos estar. Nós vamos estar em 10, em 15, em 20. Ei, nós estamos já vendo lugares em Mossoró, já estamos sonhando com Sobral. Ei, já estamos pensando como a gente vai avançar na Zona Norte, ali de Natal. Temos lugares para a gente já visitar no plano piloto ali em Brasília. Caruaru, a gente vai chegar lá. Campina Grande, a gente vai chegar lá. Cabo Santo Agostinho, a gente vai chegar lá. Aracaju, a gente vai chegar lá. Maceió, a gente vai chegar lá. Salvador, a gente vai chegar lá. Como? Não sei. Eu sei o que a gente quer. Nós queremos família restaurada. Nós queremos vida restaurada. Nós queremos generosidade se espalhando. Nós queremos vida salva. O que a gente sabe. O como. Se Deus fez, Ele vai fazer. Se Deus fez, Ele vai fazer. E eu não queria cantar a música não. Nada melhor. Não. Cantar mais não. Você pode dar glória a Deus, amém, gente? Mas Neemias também enfrentou problemas externos. Neemias capítulo 2, verso 19, diz assim: quando, porém, Sambalate, o Eronita, o Oronita, Tobias, oficial amonita, Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei?
Neemias capítulo 4, verso 7. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Furiosos. Muito importante o que eu vou dizer. Tem muita gente que ganha com a desgraça dos outros. A questão não era o muro, a questão era gente. O muro era meio. O que Neemias restaurou dignidade. Neemias restaurou relacionamento com Deus. Neemias restaurou justiça social. Se você ler no capítulo 5, as pessoas estavam usurpando uns dos outros, as pessoas estavam tirando a terra das pessoas, as pessoas não tinham como pagar, comprar comida, os ricos estavam tomando as terras dos mais pobres. Neemias restaurou justiça social. Neemias restaurou um povo de forma política. Neemias restaurou gente. Muro foi meio. Pessoas eram importantes. E o sacrifício de Neemias não foi compreendido assim como o seu, porque ninguém vai entender o seu sacrifício. Na verdade, o teu sacrifício vai ser confrontado a algo, oposição vai se levantar para falar mal do teu sacrifício, porque ninguém entende o sacrifício do outro, porque não entende o seu propósito. Falar. O nosso sacrifício é criticado porque ninguém entende o nosso propósito. Deixa eu dar um exemplo para cá. A gente teve um sacrifício, muita coisa na nossa história. Mas recentemente, nós temos aí, já falei pelo menos 3 vezes sobre a questão dos presídios. Foi investido R$120 mil. Lógico que a minoria da minoria questiona. Pastor, por que a igreja botou R$120 mil em 3 presídios? A gente pintou, né? Botamos ar-condicionado, botamos som melhor qualidade, botamos TV. A proposta é que os internos saíssem dos seus lugares, das suas celas, e quando entrasse nesse ambiente, ele entrava numa igreja. Era um ambiente completamente diferente. Hoje pela manhã, depois que eu preguei, estava ali na livraria assinando alguns livros, autografando alguns livros, e uma pessoa chegou: pastor, o senhor sabia que tem 2 ex-internos, ex-presidiários, que estavam assistindo o culto, e os familiares não estavam acreditando que eles estavam assistindo o culto, porque eles disseram assim: como é que vocês têm culto, né, nesse negócio lá? Isso é mentira, isso é conversa, isso é querer me ganhar, isso é para chegar em casa, voltar e a gente receber bem. E aí o pessoal diz: não, está tendo culto lá na igreja, lá no presídio, está tendo culto lá. A CC Videira está investindo, tem culto online. Eles estão lá, ainda não vieram para a igreja, porque não podem, eles têm que, tem perímetro, eles não podem se afastar. Estão lá. E diz assim: pastor, essas vidas assistiram o culto online, são 2 pessoas que a gente já tem conhecimento, que estão morando aqui na comunidade, e que a vida foi impactada por causa de quê? De um investimento. Ninguém entende o nosso sacrifício, porque não sabe o nosso propósito. A gente não ganha com desgraça das pessoas. A gente ganha com riqueza das pessoas. Ei, a gente não ganha com a tristeza das pessoas, a gente ganha com a alegria das pessoas. As pessoas estão dizendo assim: você está maluco? Está estudando feito doido? Vão criticar o teu sacrifício porque não sabe do teu propósito. Está maluco de trabalhar feito doido, de se dar por esse negócio? Vão criticar porque não sabe do teu propósito. Besta.
se dando pela família, fazendo isso pelo outro, fazendo isso por aquilo, loucura, ficar gastando teu tempo, investindo, negócio de sair, atendendo gente de madrugada, fazendo isso. As pessoas vão criticar o teu sacrifício, sabe por quê? Porque não conhece o propósito do teu coração. As pessoas não conhecem. Ei, gente, é algo que a gente precisa se preparar. As pessoas não têm noção do sacrifício, vão criticar, e a gente precisa estar preparado, porque nem sempre é o que dizem, é quem diz que machuca a gente. É ou não é? Não é o que dizem, não é nem sempre o que falam de você, é quem fala de você. Mas eu estou aqui dizendo o seguinte: calma, você não vai desistir, você está no lugar certo, no momento certo, fazendo a coisa certa, e as pessoas não vão entender o teu sacrifício. Escuta, porque não entendem o teu propósito. É loucura. O Richard está aqui, pastor lá de Manaus, amigo nosso, fechou a igreja, fez da igreja hospital, as salas da igreja, hospital de campanha no meio dessa pandemia em Manaus. Louco, maluco, como é que vocês fazem isso? Como é que vocês investem tanto? O que é que vocês gastam tanto? Como é que vocês usam a igreja? Vão ser criticados, porque o teu sacrifício vai ser criticado, porque as pessoas não entendem o teu propósito. Mas segue firme, você está fazendo isso, você vai colher, 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 porque quem tem propósito divino, Deus providencia. Ei, Deus providencia o ressarcimento, Deus providencia a colheita em nome de Jesus Cristo. Finalmente, Neemias enfrentou o desafio de agregar pessoas à visão dele. Agregar pessoas à visão dele. Eu acredito que a verdadeira visão é aquela que agrega muitas mãos. Muitas mãos. A verdadeira visão. E esse é um grande desafio. E agregar as pessoas, chamar as pessoas, convencer as pessoas, não é um processo intelectual, é um processo de conversão do coração. Um processo. Porque se a gente tentar ir para o intelectual, parece que é o caminho mais fácil, mas não é. Não é. Gente, sinceramente, igreja não muda ninguém, mas sinceramente, essa igreja foi um instrumento para a tua vida. A partir do momento que você começou a vir para esse lugar, a tua visão com relação a Deus, a tua visão com relação a você mesmo, a tua visão com relação à família, a tua visão com relação às coisas. Hoje você é uma pessoa melhor, porque essa igreja te ajudou a ler a palavra, a conhecer Jesus. Hoje você se tornou uma pessoa melhor, porque essa igreja foi um instrumento para a tua vida. Se isso é verdade, levanta a tua mão, dá glória a Deus. Pergunta com a mão levantada. É verdade, é verdade. Se tiver mentindo, vai cair um raio na sua cabeça. Não baixa não. Ei, gente, pode baixar agora a sua mão. Isso é lógico. Então é lógico investir aqui, mas não é lógico, gente. Agregar as pessoas à visão não é pela lógica. Não é pela lógica. Não é chegar, ei, JV, você está sentado nessa cadeira? É confortável? É ar-condicionado? Tu recebe uma palavra todo domingo? Você tem filhos? Tem um kids ali? É lógico que você tem que investir nessa igreja. É lógico que você tem que se envolver. É lógico que você tem que dar. É lógico que você tem que orar. É lógico que você tem que vir. Mas não é a lógica que vai mexer no coração do JV. É algo que vem no interior, gente. O maior desafio para uma visão é fazer com que as pessoas possam estar engajadas numa visão, porque elas compreendem com o coração. E como a gente precisa
fazer, a gente precisa escutar a voz do Espírito Santo. A gente precisa orar, a gente precisa buscar a Deus. Por isso que a gente tem estado durante 21 dias orando e jejuando para Deus falar o nosso coração e dizer: Deus, me usa como resposta, abre a minha mente, abre o meu coração. Deus, eu quero ser uma resposta. E se você chama essa igreja da sua casa, já pensou se cada um faz a sua parte, como muito bem o Darlan falou, cada um faz a sua parte. Seus dons, talentos, seu tempo, a sua oração, a sua dedicação. E já pensou se cada um faz a sua parte? Se cada um contribuir, se cada um, o que a gente quer, para onde a gente vai, o que a gente sabe muito bem, mas só vai ser possível quando essa visão ela tiver várias mãos. E a minha oração é hoje que o Espírito Santo fale ao seu coração. E não quero te convencer pela lógica, porque eu, na minha experiência, eu percebi que não é sobre lógica, é sobre uma ação espiritual. Esses são os desafios de Neemias. Eu acredito que é um desafio que a gente passa como igreja e como pessoas, mas eu quero contar, e eu conto com a Nenê, alguns desafios que a gente passou aqui na igreja, através desse vídeo. Depois eu volto para terminar a nossa mensagem. Nessas histórias que a gente tem contado, primeiro a gente viu a igreja como uma resposta, depois nós nos colocarmos como resposta, como canais de Deus, mas no meio de uma visão existe também os desafios. E falar de desafios, eu vou começar logo, o desafio da gente ter pouca gente, da gente começar e ter que arrumar as cadeiras, ter que varrer, ter que cantar, pregar. E quantos cultos, a Nenê tocava, eu cantava e depois pregava. A gente diz assim: meu Deus, essa igreja é tua. O Senhor diz que a seara é grande, tem poucas pessoas e a gente deveria pedir. E a gente começava a orar, era incrível, de 20 pessoas ali, a gente podia ter se desanimado, podia ter, ter dito: mas só esse tanto. Mas assim, Deus, Ele colocou uma convicção no nosso coração tão linda que as pessoas vinham, a gente não sabia de onde vinham. E aí chegou na história das cadeiras, vamos botar a cadeira vazia aqui. E quando a gente botava a cadeira vazia, vinha gente. E aí Deus foi fazendo um milagre, Um desafio grande da visão, dessa construção que a gente chegou até aqui, foi literalmente quando a gente alugou, inclusive esse espaço aqui em Fortaleza, e aí a gente teve a visão de construir o nosso primeiro templo. E foi muito difícil, Foi muito difícil. Eu vinha cedo, passava por aqui e na construção, e no meio dessa confusão toda, eu dizia assim: meu Deus, agora, Agora é a hora da gente ver se essa igreja é de Deus ou não. Agora é a hora da gente ver se Deus está aqui conosco. Gente, desafio que a gente passa, como a gente sai mais forte, Nenê? Como a gente sai mais forte, A gente sentiu, Sentiu assim, aquele amor, aquela paz. E aí a gente disse assim: a gente quer essa paz, Se lembra? E aí a pessoa que alugou a casa pra gente, ela disse: olha, eu quero vender. E aí, gente, outro desafio foi porque ela esperou. E aí ela veio e disse assim: quero vender. Se vocês não comprarem agora, não vai ser mais para vocês, não. A gente já tinha nessa época, filho, até juntado um valor. E a gente tinha passado esse valor para ela, dando entrada. E aí eu olhava para o Costa e dizia assim: meu Deus, a mulher deu prazo para a gente dar o restante. Aí eu dizia: Costa, e ele orando, eu dizia: Costa, e aí o restante? Nenê, essa obra é de Deus. Ele bem descansado, E gente, a Andréa, minha filha, nessa época ela estava
nos Estados Unidos, na igreja de Father's House, que a gente ama demais e hoje ele está lá ainda. O pastor soube que a gente estava comprando, né? E ele sentiu de Deus de fazer uma oferta na igreja num domingo. E quando ele fez a oferta, aí ligaram para mim, né? Ligaram e disse, olha, foi levantado $20 mil. E a gente estava devendo 60 mil. E convertendo, né? Era exatamente o valor do restante da casa. E eles pediram para filmar, né? A gente disse assim, Costa, olha aqui, enviaram os 60 mil que estava faltando para comprar a igreja. Aí ele começou a chorar, mas gente, assim, aquilo ali trouxe ao nosso coração a certeza de que Deus tinha nos levantado, que tudo era da vontade de Deus, né? A gente viu a resposta de Deus, como a gente cresceu em todas as dificuldades e o derramar de Deus. Por exemplo, o derramar de Deus foi com relação ao voluntariado, não é? Assim, no meio de tanta dificuldade, de tantos desafios, de tanta coisa, tanto tempo a gente ter passado com pouca gente, com uma equipe pequena, e assim, a fidelidade, Deus nos amadurecer para a gente receber tantos voluntários. Então eu vejo que toda visão que Deus nos dá, nós vamos ter que passar por desafios. Deus vai depurar, Deus vai trabalhar, Deus vai amadurecer. Sempre que existe um desafio, sempre que existe uma crise, sempre que existe algo que a gente diz assim, nós vamos sair mais fortes. Nós vamos sair mais fortes. Porque se a gente saiu ali com 20 pessoas, se a gente olhou para trás e disse assim, Deus foi com a gente. Quando a gente foi na construção, Deus foi com a gente. Deus foi com a gente. Deus foi com a gente. Deus foi com a gente, rapaz. Se Deus foi com a gente, Deus vai continuar sendo a gente. Eu me lembro, né, quando começou essa pandemia, primeira semana, segunda semana, né, a gente, pai, nós vamos sair mais fortes, nós vamos sair mais fortes, nós vamos sair mais fortes, né? E eu creio que a gente tem vivido momentos maravilhosos. Isso não quer dizer que a gente não tenha desafio. Nós vamos ter que continuar tendo desafio, mas a visão precisa amadurecer, a visão precisa crescer, a visão precisa fortalecer na nossa vida. E a gente, para dar essa resposta, a gente vai ter que ser essa igreja que encara, essa igreja que não para, essa igreja que tem desafios, a gente não vai parar. Porque o Deus que fez conosco no passado vai nos dar resposta, vai trazer resposta, vai trazer. Com certeza. Poder ficar de pé.